Oi, Benders e não Benders! Aqui é a Ingrid do canal Indignada e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre os 10 chips favoritos de Avatar. Pra quem não sabe o que é um chip, é quando você quer muito que um casal fique junto, você acha que eles combinam muito, independente de eles ficarem juntos de verdade na série, livro, filme ou não. A gente fez uma votação lá no Mundo Avatar faz um tempo, e as pessoas escolheram quais eram os 10 chips favoritos delas, tanto de A Lenda de Aang quanto da Lenda de Korra. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esses top 10 chips. Em décimo lugar nós temos o casal Tai Zula, que é formado pela Ty Lee e a Azula. A principal situação que fez os fãs shipparem esse casal foi aquela viagem pra praia que a Azula, a Ty Lee, a Mei e o Zuko fizeram juntos. Nessa viagem tem um momento em que a Azula ela fala que ela tá com ciúmes da Ty Lee. Só que em inglês eles usam a palavra jealous, que quando você traduz para português ela pode ser tanto ciúmes quanto inveja. E outro fato é que a Azula ela fica muito brava com a Ty Lee quando a Ty Lee trai ela. E isso mostra que talvez ela tivesse sentimentos pela Ty Lee além de uma amizade. Existem várias fanarts sobre elas na internet, então vocês podem procurar que vocês vão achar com certeza. Em nono lugar a gente tem um casal que se chama Zuri, que é formado pela Zhu Li e pelo Varrick. A Zhu Li ela sempre esteve lá pelo Varrick e quando ela vai embora ele fica completamente devastado e ele percebe que ela sempre esteve lá por ele, que ela sempre fez tudo por ele, que ele precisava muito dela. E aí quando a Zhu Li trai a Kuvira e ela volta a trabalhar com o Varrick, ela diz que ela sempre admirou muito ele, que ela só fez aquilo porque ela achou que ela estava ajudando. As pessoas começaram a shippar muito os dois. E assim, esse casal ele é um pouco complicado porque algumas pessoas acham que ele pode apresentar uma síndrome de Estocolmo. Mas tem um momento muito legal em que a Zhu Li ela se impõe e ela diz que ela quer ser tratada como uma igual. E isso meio que tem um duplo sentido, porque ao mesmo tempo que ela tá dizendo que ela não quer ser só uma secretária que faz tudo, ela tá meio que dizendo que ela gosta do Varrick e quer ser reconhecida como mulher por ele. O relacionamento deles não foi um relacionamento abusivo, ela não era submissa, ela se impôs e foi justamente depois que ela começou a se impor que ele começou a gostar dela também. E o Baorin já tinha falado várias vezes pro Varrick admitir os sentimentos dele pela Zhu Li, né? E aí, quando ele finalmente pede ela em casamento, ela fala que foi assim que ela sempre imaginou o noivado deles, ou seja, ela gostava dele mesmo aquele tempo todo. E no fim, os dois se casaram numa cerimônia linda que ocupou boa parte do episódio final e foi muito legal. Em oitavo lugar, nós temos o casal Meiko, formado pela Mei e o Zuko. Eu pessoalmente acho que uma das coisas mais interessantes sobre esse casal é que os dois, apesar de por dentro serem muito parecidos, eles expressam as emoções de forma muito diferente. Enquanto a Mei, ela é super fria e ela sempre dá tipo umas patadas super discretas nas pessoas, o Zuko é uma pessoa super explosiva, qualquer coisa ele já tá esquentadinho. Então os dois eles acabam meio que combinando muito justamente porque eles se expressam de maneiras tão diferentes e eles se equilibram. Desde pequenininhos os dois pareciam já ter sentimentos um pelo outro, porque tem aquele flashback em que a Azula ela derruba o Zuko na água e ele cai em cima da Mei e os dois ficam morrendo de vergonha enquanto a Azula ri da cara deles. E quando a Azula recruta a Mei, a Ty Lee fala que seria ótimo pra Mei encontrar o Zuko, tipo, safadinhos. E a Mei, ela trai a Azula justamente pra ajudar o Zuko, que é muito da hora. E aí tem aquela cena super fofa quando os dois se reencontram depois da guerra e eles ficam, tipo, super bobinhos, apaixonados, e aí ela fica tipo, ai, nunca mais faz isso comigo, tá bom? E tipo, muito fofo, gente. Que os dois vão voltar porque foi confirmado na Emerald Con que a Mei é a mãe da Izumi. Em sétimo lugar, a gente tem o casal Bo-Pal, que é formado pelo Bolin e a Opal. Eu queria fazer uma pausa aqui pra falar que eu fiquei muito feliz que o Bolin finalmente encontrou uma pessoa que fazia ele feliz também, sabe? Porque a gente acompanhou as tentativas amorosas do Bolin por muito tempo. Ele tentou ficar com a Korra, não deu certo, aí ele teve aquele relacionamento super bizarro com a Eska. E aí ele finalmente encontrou a Opal, que era uma pessoa que fazia bem pra ele, né? A Opal, ela nunca tinha saído de Zaofu e ela ficou encantada em ver aquelas pessoas de fora. E especificamente a personalidade do Bolin interessou muito ela. E o Bolin, ele não se apaixona logo de cara, mas ao conversar com o Mako, ele percebe como a Opal é uma garota legal. Ele é atrapalhado e ela é tímida, né? Então isso forma uma combinação legal. E ele faz de tudo pra ajudar a família dela, até porque ele tem parte da culpa deles terem sido capturados. Em sexto lugar tem o casal formado por Sokka e Suki. No começo, o Sokka ele não levou a Suki muito a sério, mas depois que ele viu ela lutando de verdade, ele ficou completamente maravilhado por ela. E aí a Suki, ela meio que se mostra apaixonada pelo jeito atrapalhado dele e ela dá um beijinho nele. O mais interessante é que a Suki, ela só ia aparecer nesse episódio de Avatar, só que as pessoas gostaram tanto da relação dela com o Sokka que eles trouxeram ela de volta na série.
Eles se reencontram na passagem da Serpente e o Sokka ele mostra que ele ainda tem os sentimentos pela Yue, mas que ele tá aberto para esse relacionamento com a Suki. E aí quando ela é capturada, ele vai atrás, é ele quem liberta ela da cela dela e eles ficam juntos no final. Só que a gente não sabe o que aconteceu com a Suki, porque ela não aparece em A Lenda de Korra. A gente não sabe se eles continuaram juntos depois daquilo, se eles terminaram, se eles casaram, se ela morreu, o que aconteceu. Eu espero que em algum momento eles expliquem isso pra gente, né? Em quinto lugar, nós temos o casal Tokka, o casal formado por Toph e Sokka. Gente, o Sokka tá em todas nesse vídeo, né? Meu Deus, que garanhão! Assim, por conta do relacionamento do Aang com a Katara, é natural que as pessoas esperem que a Toph e o Sokka fiquem juntos. Porque o time Avatar era formado por 4 pessoas, 2 meninas e 2 meninos. E como um dos casais ficou junto, as pessoas esperam isso do outro também. Mas tem vários motivos pra chipar esse casal, eu mesma chipo muito eles. Quando o Sokka fica fora por um tempo, quem mais sente falta dele é a Toph. E ela fica morrendo de vergonha quando a Katara fala alguma coisa do tipo: ah, se você sente tanta falta dele, por que você não se casa com ele? E aí quando ele volta, ela finge que ela não sentiu falta dele e ela fica tipo morrendo de vergonha de admitir aquilo. E eles têm personalidades parecidas e muita coisa em comum, por exemplo, os dois são super sarcásticos. O Sokka ficou completamente maravilhado quando a Toph inventou a dobra de metal e nas comics ele fica o tempo todo na academia com ela. E quando eles estão derrubando aquelas naves da Nação do Fogo, tem um momento em que a Toph ela escorrega e ela tá prestes a cair, ele segura a mão dela. E é tão lindo, é tão romântico, que você fica tipo, muitas vezes vão ficar juntos, mas não, eles não ficaram. Eu pessoalmente acho que a Suyin de A Lenda de Korra é filha deles. E se vocês quiserem saber mais sobre essa teoria, vocês podem ver o vídeo que eu fiz aqui no Mundo Avatar. Em quarto lugar, nós temos um couple meio polêmico, que é Zutara, Zuko e Katara. Eu digo que é um couple polêmico porque tem sempre a discussão se a Katara devia ter ficado com o Aang ou com o Zuko. Esse casal é quando a Katara e o Zuko eles ficam presos juntos e ele se abre com ela e ela se oferece pra curar a ferida dele. Inclusive, tem várias pessoas que criam teorias em cima dessa cena de tipo, o que teria sido da história se a Katara tivesse curado o Zuko naquele momento. Eu pessoalmente acredito que os criadores em algum momento cogitaram de verdade fazer a Katara e o Zuko acabarem juntos e por isso eles incluíram essa cena e algumas outras. Por exemplo, o Zuko, ele ajuda a Katara a encontrar quem foi a pessoa que matou a mãe dela pra ela poder finalmente ter a vingança dela. E aí, com isso, ela perdoa ele e aí ele chama ela pra eles derrotarem a Azula juntos. O Zuko arrisca a própria vida pra defender a Katara de um raio da Azula e ela chora e ela agradece muito ele e rola um climinha naquele momento. Thank you, Katara. I think I'm the one who should be thanking you. E tem uma questão muito legal, que é que os dois têm identidades secretas. A Katara tem aquele episódio em que ela se passou pela Dama Pintada e o Zuko tem o episódio em que ele se passou pelo Espírito Azul. Em terceiro lugar, a gente tem o casal chamado Kai e Nora, que é formado pelo Kai e a Jinora. O Kai se mostra como um pequeno delinquente e a Jinora, ela parece ser atraída por esse lado bad boy dele. Eles são muito fofos juntos e eles lembram não só o romance infantil da Katara com o Aang, como eu acho que eles também lembram um pouco de todos os nossos primeiros romances. Todo mundo teve esse crushzinho quando tinha ali 12, 13 anos por alguém. E tem vários momentos em que ela fica envergonhada perto dele, o que mostra que ela gosta dele. Ele resgata ela dos traficantes de bisões e ele fica muito bravo por eles terem tentado machucar ela. Que fofo, né, gente? E aí, no livro 4, quando eles estão um pouco mais crescidos, fica mais claro que eles realmente têm um romance. Em segundo lugar, vem o couple Kateng, que é o couple da Katara com o Aang. Gente, já rolava um clima entre os dois desde o primeiro episódio. Em vários momentos ao longo dos 3 livros ficou claro que eles tinham sentimentos um pelo outro. Tem aquele momento que a Katara é a única pessoa que consegue acalmar o Aang quando ele descobre sobre o genocídio dos monges do ar. Também tem um momento em que ela consegue acalmar ele quando o Appa desaparece. E também tem um momento em que ele acalma ela quando ela se vê forçada a dominar sangue. No episódio da Ilha Kyoshi, quando entra cercada de fangirls, a Katara fica morrendo de ciúmes. E também tem o fato de que o Aang ele desiste de desbloquear todos os chakras porque ele amava a Katara e ele não queria abrir mão desse sentimento. E também porque ela estava em perigo e ele queria ajudar ela. Quando o Aang quase morre por conta do raio da Azula, a Katara fica muito preocupada com ele. E aí veio aquele momento no livro 3 que foi meio que o que confirmou o romance entre eles, que foi quando eles dançam juntos na Nação do Fogo. E por fim, eles ficaram juntos no final e eles foram um dos casais mais importantes da história de Avatar, porque eles tiveram 3 filhos que são muito relevantes para a Lenda de Korra. E em primeiro lugar, a gente tem um couple que não é só um couple, ele é um marco na história dos desenhos, ele é um marco na história de Avatar, que é Korra-Asami, que é o couple formado por Korra e Asami. Esse casal, ele precisa de uma sutileza para ser percebido ao longo da
série, porque afinal de contas se trata de um desenho infantil e até então ninguém tinha abordado esse tema tão a fundo. Então talvez para algumas pessoas tenha parecido meio forçado elas terem ficado juntas no final, mas se você voltar e assistir alguns episódios, principalmente do livro 3 pra frente, você vai perceber que elas estavam desenvolvendo sentimentos uma pela outra sim. Inclusive, por as duas já terem tido relacionamentos héteros, as pessoas presumiam que elas eram héteros, porque a bissexualidade ela tem uma visibilidade muito menor do que a homossexualidade. Então as pessoas não conseguiam entender que elas podiam gostar de um cara e de uma menina ao mesmo tempo. E por isso começaram a vê-las como uma amizade e ficaram surpresas quando as duas ficaram juntas no final. E vamos combinar que nenhuma das duas combinava com o Mako, né, gente? Vocês sabem que eu particularmente não gosto do Mako. Se vocês quiserem, vocês podem ver o vídeo em que eu falo sobre isso. Mas eu fiquei muito feliz que elas ficaram juntas no final e nenhuma das duas ficou com ele. A Nick foi um pouco relutante em mostrar um casal LGBT no desenho por conta das repercussões que isso podia ter, mas eles optaram por manter aquele final, que não é exatamente um namoro, ele é mais um começo de alguma coisa que está sendo descoberta entre elas. E hoje em dia você tem vários indícios de casais LGBT em vários desenhos, e dá pra dizer que a Nick foi pioneira nisso e que eles tomaram decisões certas em manter esse casal no final. E se você quiser ver mais de Koyasami, você pode ver as comics que estão saindo agora da Turf Wars, em que mostra a viagem das duas para o mundo espiritual e muitas outras coisas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo quais foram seus casais favoritos, se vocês começaram a gostar de algum depois desse vídeo, qualquer coisa do tipo. Sigam o Mundo Avatar, sigam o meu canal e não esquece de deixar um like aqui no vídeo, hein? A gente se vê no próximo vídeo.